conosco. Pai, tudo está diante de Ti e nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor para todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo. É o tema, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Melhor você ir para Apocalipse, né? E vir voltando, que é mais fácil encontrar o livro de 2 Timóteo. Você vai passar por Hebreus, aí você vai encontrar o livro de Timóteo. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. É uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo falando para Timóteo e Deus falando para nós nesta manhã. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado, útil a seu possuidor, estando preparado. Diga comigo, preparado. Preparado. Para toda boa obra. Amém? Pai soberano, eu te agradeço por essa manhã, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, para juntos, mais uma vez, Senhor, aprendemos mais um pouco com a tua palavra. Senhor, este lugar é teu, esta casa é tua, a minha vida, a vida dos meus irmãos estão nas tuas mãos agora, Senhor, e eu te peço, convém que eu diminua e que o Senhor possa crescer agora através da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço as tuas bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos sentar? Estou vindo de um resfriado, então tem que beber água mesmo. Eu gosto sempre de trazer uma ilustração. Hoje eu trouxe 2 copos. Suponhamos que sejam 2 vasos. Vem cá, Cristina. Cristina não, Regina. Por favor, me ajuda aqui. Eu gosto de fazer ela de minha cobaia. Segura aqui. Vamos aprender? Eu vi semelhante num seminário isso, mas hoje eu vou fazer de modo um pouquinho diferente, mas é o que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Olha, para ser cheio, tem primeiro que se esvaziar, né? Hoje, irmãos, é dia de reflexão. Eu não sei o que você precisa se esvaziar, mas o Espírito Santo está aqui. E Ele está falando, você precisa se esvaziar de algo. Tem que se esvaziar de algo. Sabe por quê? Porque somos humanos e todo dia vem imperfeição na nossa vida. E todo dia temos que ser levados aonde? A casa do olheiro. Olha, Gálatas capítulo 4, chega para cá, irmã. Fala sobre o fruto da carne. Diga comigo, obra da carne. Obra da carne. Obra da carne. Obra da carne. Eu vou me esvaziar da obra da carne. Olha aqui, o copo está cheio de obra da carne, tá vendo? Primeira obra. Diga comigo, idolatria. Idolatria. Está repreendido em nome de Jesus. Feitiçaria. Está repreendido em nome de Jesus. Inimizade. Mais forte. Inimizade. Está se esvaziando, irmão? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porfias. Repita, porfias. Ciúmes. Iras.
eu botei bastante aí agora? É o espírito que mais tem atuado nos últimos dias. De estar repreendido em nome de Jesus. Dissensões, facções, partidarismo. Eu me esvazio de tudo isso. Diga fala o teu nome para Deus. Marli. Deus não ouviu não. Eu, Marli, me esvazio de tudo isso. Agora eu quero. Joga aqui. A palavra, a água, o Espírito Santo que traz vida e vida com abundância. Você já está recebendo aí do Senhor? Agora tu decanta a baixaria. Está se esvaziando, meu irmão? Ó, até o final vai sair muita coisa aí. Até o final vai sair muita coisa aí. Porque o Senhor, o grande oleiro, está aqui nessa manhã. Aonde o oleiro está, vai haver o que? Aperfeiçoamento. Caramba, tudo ele é nosso filho. Olha aqui a roda aqui, ó. Olha a roda aí, a roda está aqui nessa manhã. O oleiro está rodando aqui, já roda. E já está convidando você, vaso, vem para essa roda. Vem para essa roda, vaso. Vem para essa roda, porque eu quero modelar a tua vida. Hoje é dia de cura. Cura das emoções. Cura dos sentimentos. A água está aqui, ó. Está jorrando daqui, não está para ir, está assim. Oh, eu ouço espiritualmente as águas batendo aqui nesse lugar. E elas saem do trono de Deus, do trono do Altíssimo. Está aí, ó, jorrando para você nesta manhã. Sabe por quê? Ele fala assim: olha, hoje eu vou te fazer um vaso novo. Hoje eu vou te fazer um vaso transformado. Eu vou te aperfeiçoar nesta manhã. Porque você é um vaso escolhido. E para ser cheio tem que se esvaziar. O diabo tem trabalhado com sentimentos de facção, de invejas, de porfia, de dissensões. Mas o Espírito Santo tem uma obra maravilhosa, que é a obra restauradora. Diga-se, o Espírito Santo tem uma obra restauradora. Aleluia! E você crê que Ele está aqui nesta manhã? Ele está aqui para restaurar a tua vida. Ele está aqui para lapidar a tua vida. Aleluia! Nesse capítulo aqui nós vemos que Paulo já começa falando várias coisas, vários conselhos práticos para a vida de Timóteo e da vida da igreja. Primeiro, ele fala assim: olha, dá testemunho. Dá testemunho. Aonde nós estamos, temos que ser testemunho do Deus vivo. O teu vizinho tem que olhar para você e falar: ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Ali vai um menino de Deus. Porque era assim os servos de Deus no passado. Quando Elias passava, o que a mulher falou? Ali vai um homem de Deus. Irmãos, nós somos o referencial de Deus. Diga: eu sou o referencial de Deus, que precisa ser aperfeiçoado por esse Deus. Eu quero me assentar nessa roda nessa manhã. Eu quero ser moldada pelo Espírito Santo nessa manhã. Outra coisa que ele fala no capítulo 20, no capítulo 2, no versículo 20, que é muito interessante também. Fala assim, a palavra do Senhor: dá testemunho, evitem contendas. E outra coisa, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tenha que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, estou falando desde o 14, né? Olha só, diz que nós devemos o quê? Evitar contenda. Provérbios capítulo 15. Vamos lá na palavra do Senhor. Provérbios capítulo 15,
Na metade da Bíblia você vai achar o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 15, 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde, de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Jesus falou: olha, sem mim nada podeis fazer. Se eu estou aqui pregando, é porque tem um espírito na minha vida. Se você estava aqui cantando, é porque tem um espírito na tua vida. Nós não devíamos achar jamais que somos melhores, os superiores uns aos outros. Muito pelo contrário, devemos sempre querer servir uns aos outros. Foi assim que o Senhor nos ensinou. Vem que Jesus cresça e que eu diminua. Diga comigo: convém que Jesus cresça e que eu diminua. Salmo 133, versículo 1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Quer dizer, desce aquela unção sobre a vida dele. Vai descer também nesta manhã a unção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Tem um versículo que diz assim: há bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. Gileade, irmãos, era uma cidade conhecida pelas especiarias. Os óleos de Gileade traziam cura. E hoje o óleo de Gileade é o Espírito Santo que está aqui nessa manhã. E você e eu estamos nos esvaziando para que essa presença, para que esse óleo possa ser derramado nessa manhã sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Apresente-se a Deus como obreiro aprovado. Evite falatórios profanos. Efésios capítulo 4, o versículo 31 agora. Efésios capítulo 4, versículo 31. Vamos pedir o Espírito Santo, irmão, Para fazer essa obra maravilhosa. Você volta, você está em Timóteo, você vai voltando. Aleluia. Capítulo 4, Versículo 31 e 32. Aleluia. Vamos nos esvaziar agora. Fala assim, ó: longe de vós. Fala junto comigo: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Está se esvaziando aí em nome de Jesus? Deus não habita onde tem gritaria, irmãos. Um querendo falar mais alto que o outro, um querendo mandar mais que o outro, um querendo parecer mais que o outro. Que eu diminua e que o Senhor possa crescer em mim. Sabe o que a igreja tem que entender? Que nós, irmãos, só temos a alegria de ver um culto abençoado, mas a honra vai ser sempre de Deus. O louvor vai ser sempre de Deus, né? Se prega bem, a glória é de Deus, a honra é de Deus. Se a música saiu bonita, a glória é de Deus, a honra é de Deus, a adoração é o nosso Deus. Só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser exaltado. Aleluia. No 32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos. Aleluia. Compassivos, perdoáveis uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Que o perdão do Senhor venha sobre a tua vida nessa manhã. Amém. Sobre os seus sentimentos em relação ao teu irmão também nessa manhã. Tudo que é velho, irmão, tudo que é escória, ó, já está saindo pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de cada propósito que foi feito, com o objetivo que esse trabalho seja uma bênção para a glória
barro. Já reparou que cada um desse material passa por um processo, né? O ouro, por exemplo, para ser refinado, ele passa pelo fogo. A prata eu não sei, alguém sabe? Eu não sei. O processo da madeira é o que? É o serrote, ó, né? As serrinhas, até vinham as coisas menores para ir modelando. Todo vaso vai passar pelo processo. E o barro é o que nós estamos vendo aqui. Ele está sobre a roda, está sendo aqui modelado. Olha a mão aqui, tá vendo? Essa mão é a mão de Deus na minha e na tua vida nessa manhã. Fala, mão tudo encantado. E aqui nós estamos aqui dentro desta roda. E olha o que tem aqui, além da argila, tem a água na mão do oleiro. Oh Deus! Tá entendendo? Tem água ali para modelar aquela argila. Então olha, tem água nessa manhã para modelar você. Argila de Deus. Eu, argila de Deus. Nós que estamos aqui na igreja do Senhor, estamos sendo modelados pelo poder da palavra do Senhor. E pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Né? Olha só, o vaso de barro, ele pode trincar por estar ressecado e por não ter uso. Sabia disso? Se o vaso fica muito tempo vazio, ele pode ressecar e pode trincar. Pergunta para o teu irmão, tu está vazio há muito tempo? Medita nisso, você está vazio há muito tempo? Será que você está se enchendo todo dia desta água? Está se enchendo desse Espírito Santo, desta palavra maravilhosa? Senão o vaso vai trincar. E quando trinca, começa uma opção de rachadura. E algo rachado pode se encher, irmãos? Não. Olha, aqui são vasos, né? Está vazio, irmão? Está cheio? Ô, glória, já encheu. Olha só, eu ia emborcar ele, mas olha só, para ser cheio, não pode estar emborcado, certo? Pode estar de cabeça para baixo? Não. Pode estar de lado? Não. Para ser cheio tem que estar de pé. E Deus vai botar você de pé nessa noite. O Espírito Santo vai colocar você de pé nessa noite. Sabe por quê? Porque o grande oleiro está aqui nesta manhã para trabalhar na tua e na minha vida em nome de Jesus. Olha só. A palavra de Deus diz qual o tipo de vaso que temos que ser, né? Diz, existem vasos de honra, outros de desonra. Qual nós vamos ser nessa manhã? Diga em nome de Jesus, vaso de honra. Aleluia. Agora 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, você vai voltar um pouquinho a Bíblia. Depois de Atos dos Apóstolos, você vai achar Romanos. Aí vem 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 7. Nós vamos aprender aqui, ó. Na antiguidade, os tesouros, eles eram guardados em vasos de barro. Diga para você guardar. Na antiguidade, os tesouros eram guardados em vasos de barro. Tem um tesouro aqui nessa noite? Tem um tesouro maravilhoso nessa noite aqui, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Aqui é Paulo também falando aos Coríntios. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, do poder seja de Deus e não de nós. Então nós somos o vaso de barro. O tesouro é aquele que habita dentro de nós. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que reconheçam a Jesus como Senhor. Eu não preciso ter lugar de destaque. Se eu fosse convidado hoje para estar sentando e ouvindo, eu ia sair daqui cheia da mesma maneira. Porque outra pessoa estaria aqui ministrando e o Espírito Santo que
vós sereis a luz deste mundo. Né? Essa luz tem que brilhar. Você sabia que no templo, lá na época do tabernáculo, existia umas lamparinas e havia candelabros, e era mantido sempre pelo sacerdote ali uma lubrificação para aqueles candelabros ficarem acesos, as lamparinas ficarem acesas ali no tabernáculo. Tu imagina, era 24 horas, todo dia ele ia ali e reparava que estava acabando o pavio, ele trocava. O Espírito Santo é assim, o pavio está acabando, aí ele vai lá e começa a jogar óleo no pavio, e o pavio, o fogo pega. Você está aqui porque você quer pegar o fogo no pavio nessa manhã, você quer receber o óleo, você quer receber o azeite do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós somos um vaso na mão de um grande oleiro. Diga comigo, nós somos um vaso na mão de um grande oleiro. Agora Jeremias capítulo 18. Aqui Deus chama Jeremias e ele manda ele descer. Ele manda Jeremias descer e observar esta grande obra que ele estava realizando ali, o oleiro. E Deus faz uma comparação maravilhosa aqui. Jeremias capítulo 18. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te. Olha, Deus está falando para mim e para você nessa noite, ó. Dispõe-te. Põe de pé. Você está posto de pé nessa manhã no teu espírito? Desce à casa do oleiro e lá ouvirás o que? As minhas palavras. E diz que ele desceu à casa do oleiro. E eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Ele estava ali, como mostra o desenho aqui, ó, fazendo ali, lapidando aquele vaso conforme ele queria. Mas como o vaso se estragou ali na mão do oleiro, ele tornou fazer outro vaso segundo bem lhe parecia. Muitas vezes, em algum momento da nossa vida, a gente começa a despedaçar, começa a acontecer algumas coisas, começa a trincar o vaso. Aí o Espírito Santo, a palavra de Deus, vai lá e vai nos moldando, vai nos tocando, vai nos purificando, vai nos santificando, vai nos libertando para a glória do nome de Jesus e vai nos modelando como o grande oleiro que é. Deus é o nosso grande oleiro, irmãos. Mas o que seria isso, irmão? O que seria esse grande modelar de Deus aí? Como Deus pode modelar a vida de um filho dele? Às vezes, irmão, quando está tudo bem, a pessoa pensa assim: eu cheguei onde Deus queria. Não é assim? Existe fase na vida do crente que ele pensa assim: eu já cheguei onde eu queria, Deus já usa a minha vida, eu já prego, eu já ministro, eu já danço, eu já faço tanta coisa na casa de Deus. Irmãos, todo dia temos que ser lapidados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui preparando a igreja para esse grande dia, irmãos. Olha, se fosse perfeito eu já teria ido, porque quando alcança a perfeição, Deus leva para ele. Então, se estamos aqui, é porque precisamos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser moldados? Levante a mão assim para o alto. Fala: eu quero ser moldado, Espírito Santo, nessa manhã, em nome de Jesus. Mas que modelar é esse? O que Deus usa muitas vezes para modelar a minha, a tua vida? Olha, tem tantas coisas, né? A perseguição, o desemprego, o desprezo, a afronta, a enfermidade. Irmãos, tudo que a gente passa não é para nos destruir. Sabia que há limite para o sofrimento? Há um limite para o sofrimento. O que você está passando, Deus está apenas modelando você. Fala para o teu irmão: Deus, sinta essas palavras. Olha, Deus está modelando o seu caráter. Aleluia! Deus, Ele modela o caráter, né? A psicologia
psicologia fala que até os 7 anos, né, não se muda mais ninguém. Mas tem um especialista em mudar pessoas, que é Deus. Um especialista é o Espírito Santo, querido. Né? Você pode ver que quando a pessoa se converte e fala, eu era assim, assim, Deus me mudou. Por quê? Ele pode estar adulto, pode estar maduro, mas o Espírito Santo continua agindo na vida daqueles que desejam transformação. Eu quero ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu quero ser modelada pelo Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas creia numa coisa: o oleiro está modelando a tua vida. Essa afronta que você está passando, essa perseguição que você está passando, Deus está cada dia, olha, te modelando. E você vai sair dali muito melhor da maneira que você entrou. Porque a obra de Deus é perfeita. Aleluia. A Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel e vai continuar fazendo esta boa obra. Ele aperfeiçoará. Quer dizer, estamos precisando a cada dia ser o quê? Aperfeiçoado. Porque Deus quer encher você do Espírito Santo, quer me encher. Mas muitas vezes esse vaso está trincado, esse vaso está com rachaduras. Então nós precisamos o quê? Nos achegarmos a este oleiro e falar: Senhor, sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração. Tu conhece o meu deitar e o meu levantar, e conhece todas as minhas fraquezas. Tu conheces o meu levantar, o meu assentar, e entende todos os meus pensamentos. Salmo 139. Sem que a palavra chegue à boca, tu já me sondas e já me conheces. Você talvez não está falando aí o que você precisa mudar, mas você está sentindo no teu espírito: Senhor, eu preciso mudar essa área da minha vida. Eu preciso ser uma pessoa mais temperada, né? Um longo ânimo, que é o longânimo, né? Que tem pessoa que, meu Deus, você pisou no pé dela, já acha que vai se querendo, já quer partir para a briga, não é assim? Já quer partir para a briga. Mas peça o Espírito Santo para te dar mansidão nessa manhã. Pede a Ele, né, para Ele entrar na tua vida nessa manhã e modelar você, modelar o teu caráter. Fala: Senhor, eu quero ser segundo a tua vontade, Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. O vaso, irmão, para poder dar, ele tem que estar cheio de óleo. Ele tem que estar cheio de unção do Espírito Santo, né? Muitas vezes, né, o sacerdote vem com óleo ali, vamos supor que seja o ano passado, e vinha com óleo, mas se o vaso não estava ali na posição, não tem como o sacerdote ali colocar o óleo. O Espírito Santo muitas vezes se aproxima de você. Aí quando chega, não dá para colocar o óleo, porque vai se perder todo aquele óleo pela maneira que você está agindo, pela maneira que você está vivendo. Mas a partir de hoje, Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para mim, porque o novo de Deus está chegando na nossa vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha, continue caminhando, continue fazendo a obra de Deus. Não desista, mesmo que você esteja sendo afrontado, mesmo que você, as pessoas às vezes não entendem, né? Você não entenda, mas saiba de uma coisa: o Senhor te conhece, o Senhor te sonda, e Ele tem uma obra maravilhosa na tua vida.